Olá a todas e todos, pessoal. A gente vai tratar aqui da teoria da cegueira deliberada. Teoria ou willful blindness, ou ainda teoria das instruções do avestruz. Então é importante a gente mencionar essa teoria, é uma teoria que tem sido muito questionada pelas alunas e alunos, então eu vou falar dela. Essa teoria da cegueira deliberada, que no direito espanhol é chamada de teoria de ignorância deliberada, ela não é uma teoria que veio da doutrina, é uma teoria que veio da jurisprudência. Então ela vem do direito inglês e foi usada. Então ela foi usada pela primeira vez, muito incidentalmente, em 1861, num caso denominado caso Regina versus Sleep. E hoje ela caracteriza uma modalidade de imputação subjetiva prevista no Estatuto de Roma, lá do Tribunal Penal Internacional, no artigo 28 do Estatuto de Roma. Então hoje o Estatuto de Roma prevê algo aí que seria equivalente a uma cegueira deliberada. Bom, nesse caso, no caso Sleep, ele embarcou, esse caso que é o primeiro caso, ele embarcou em um navio containers com parafusos de cobre. Alguns desses parafusos eles eram marcados com um sinal em forma de flecha para indicar que eles eram de propriedade do Estado. E aí, por esse motivo, ele foi condenado por delito de peculato. Bom, em sede de recurso, ele alegou que não sabia que esses objetos vinham do Estado, que eles eram propriedade do Estado. E aí a condenação foi revogada. Mas, na condenação, antes dessa condenação ser revogada, dela se extraiu uma conclusão, ainda que implicitamente, de que aquele que se abstém deliberadamente de obter um conhecimento sobre um fato deve ser tratado da mesma forma que aqueles que têm conhecimento, desde que ele se abstenha deliberadamente de conhecer. Bom, esse julgado, essa tese ficou adormecida durante os 14 anos e em 1875 ela ressurgiu num outro caso, que envolvia jogo ilegal de cartas. E da mesma forma se concluiu que nos casos em que o sujeito, é o caso Bosley versus Davis, em que, e se entendeu nesse caso, que se o sujeito provoca o seu próprio desconhecimento, ele deve ser tratado de igual modo aos que têm conhecimento sobre algo. Bom, esses julgados vários julgados na Inglaterra trataram do tema, mas de maneira, com um desenvolvimento menos sofisticado. Posteriormente, ficou consolidada essa ideia de cegueira deliberada e conhecimento, mas nos Estados Unidos só em 1899 é que essa teoria passou a ser desenvolvida, tá? E aí eles utilizaram um outro julgado chamado Spur versus United States. Eles passaram a aplicar a teoria naquele país, nos Estados Unidos. Então, primeiro em 1899 nos Estados Unidos. E aí eles dizem que essa equiparação do conhecimento aparece lá como um dever, quase numa posição de garante. Pois bem, então, segundo essa teoria, que surgiu na Inglaterra e depois foi desenvolvida melhor nos Estados Unidos, atua dolosamente o agente que preenche o tipo objetivo, ignorando algumas peculiaridades do caso concreto por ter se colocado voluntariamente em uma posição de alienação diante de atitudes, situações suspeitas. Ele dolosamente, voluntariamente se coloca numa posição de alienação para não saber acerca de certas peculiaridades suspeitas. Bom, um desses nomes que a teoria da instrução do avestruz vem justamente pelo fato de o avestruz enterrar sua cabeça na areia para não ver, não escutar o que acontece ao redor. E é exatamente o que acontece nessa hipótese. E no Brasil, como é que essa teoria chegou ao Brasil? Até então, a gente só falou da origem histórica dessa teoria. No Brasil, a gente tem o leading case dessa teoria, né? Que é um acórdão do TRF da 5ª Região, que é o famoso caso do Banco Central. Se vocês quiserem anotar o número do processo, são os autos 2005, para pesquisar, até para um estudo, 2005 81 00 014 586 dígito 0. E nesse processo, que é aquele caso do furto do Banco Central de Fortaleza, o que aconteceu? Um dia depois desse furto,
dois sujeitos proprietários de uma loja de automóveis foram condenados por lavagem de capitais. Por quê? Porque eles aceitaram, como forma de aquisição de veículos, 980 mil reais em notas de 50 reais pela compra de vários automóveis. Sendo que isso aconteceu um dia depois desse furto do Banco Central de Fortaleza. Na sentença, eles foram condenados, os proprietários da concessionária, pelo delito de lavagem de capitais e se utilizou a teoria da cegueira deliberada. Lembrando que aqui no Brasil a gente usa a cegueira deliberada como uma forma de atribuir o dolo eventual, ou pelo menos com os mesmos efeitos do dolo eventual. Então aqui no Brasil, nos julgados, na nossa construção, a gente relaciona a cegueira deliberada com o dolo eventual, o que não se faz nos países anglo-saxônicos, até porque lá nem há essa figura do dolo eventual. Pois bem, nesse caso de Fortaleza, o juiz de primeiro grau então condenou por lavagem os proprietários da concessionária. Foi interposta pela ação e o TRF da 5ª Região absolveu os sujeitos. Por quê? Porque ele entendeu que não era o caso de se aplicar a teoria? Não. É porque como a teoria gera uma responsabilidade a título de dolo eventual e a modalidade de lavagem na qual eles forem cursos não admite dolo eventual, eles não puderam ser condenados. Tá? Ainda que eu entenda que eles aplicassem a teoria, ela não poderia gerar responsabilidade, porque como ela tem, na nossa jurisprudência, uma relação com o dolo eventual, se o tipo não prevê a punição por dolo eventual segundo a doutrina, então não é possível punir os agentes. Então eles não foram punidos, não porque não se aplicou a teoria, mas porque aquela modalidade específica de lavagem do artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 9.613, não admite o dolo eventual. Então aqui no Brasil, percebam que a gente usou a teoria para substituir, o elemento cognitivo, o elemento conhecimento do dolo eventual. Esse é o leading case, esse é o primeiro julgado em que se aplicou a teoria. Posteriormente, ela volta a ser aplicada. É claro que ela também foi aplicada em vários julgados de tribunais, mas é importante lembrar que ela volta a ser aplicada num julgado muito importante, que é a ação penal 470, no mensalão, quando se tratou também de lavagem de capitais, embora ela já tenha sido aplicada em outros precedentes para tráfico de drogas, por exemplo, mas o primeiro julgado aplicou para lavagem de capitais. Tá? Pois bem, e no que consiste aí uma outra teoria, que tem relação, mas é de um outro autor, a teoria da cegueira diante dos fatos. Porque até agora nós falamos da teoria da cegueira deliberada. Mas o que é a teoria da cegueira diante dos fatos? É uma teoria que ela é desenvolvida dentro de um contexto muito específico. Qual? Dentro do funcionalismo de Jacobs. Então essa teoria, quando a gente fala dessa teoria, a gente pressupõe o funcionalismo normativista, fortemente normativista de Jacobs, que afasta do dolo qualquer elemento psicológico, tá? Ele rechaça qualquer elemento psicológico e diz que ele traz a ideia de que o dolo nada mais é que uma indiferença em relação à vigência da norma. Então, é a expressão, para o Jacobs, o dolo é a expressão de que o autor não reconhece a norma como um padrão de comportamento. Ele é indiferente a essa norma, então ele não reconhece essa norma como um padrão de comportamento que o vincula. Então, essa ideia de dolo enquanto indiferença em relação à norma como padrão de comportamento. Bom, o dolo, então, nesse caso, decorre também, segundo a teoria do Jacobs, de hipóteses nas quais falta o conhecimento, mas de hipóteses nas quais falta o conhecimento por indiferença. Não existe conhecimento em razão da indiferença do autor. De modo que Jacobs fala que nesses casos em que o desconhecimento decorre de indiferença, a gente tem que dar, segundo Jacobs, a mesma resposta penal que se dá àquele que sabe o que faz. E aí, esse raciocínio vai justamente se justificar pela teoria da cegueira diante dos fatos. Então percebam que a cegueira diante dos fatos é uma construção específica do Jacobs que vai gerar não uma equiparação ao dolo, mas vai ser uma forma de atribuir o dolo, uma vez que ele tem uma construção relacionada ao dolo bastante peculiar na sua construção dogmática. Tá bom, pessoal? Então é isso. Obrigado pela atenção aí. Até mais.